Olá, iremos abordar agora um conteúdo de extrema importância em genética que se refere à herança quantitativa ou poligênica. Conceito: o fenótipo é condicionado por dois ou mais pares de alelos, com segregação independente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao se falar que é segregação independente, está se referindo à segunda lei mendeliana. E quando diz que dois ou mais pares de alelos agem, está também querendo dizer que é em cromossomos distintos. Em cada par de alelos há um alelo aditivo e outro indiferente. Esse alelo aditivo é o que vai dar influência sobre o caráter em questão, no caso, o fenótipo e genótipo do que esteja solicitado. E o outro indiferente, como diz o próprio nome, não interfere em nada. Temos como exemplo clássico aqui a espécie de milho Black Mexican. Aí temos aqui número de indivíduos e, no caso aqui, o tamanho da espiga do milho. Aqui está a curva de Gauss. Observamos que os extremos 6,6, que é o menor tamanho da espiga, e 17, que é o maior tamanho, eles têm um menor número de indivíduos. Enquanto que o intermediário tem 11,8 centímetros, no caso do exemplo, ele tem um maior número de indivíduos. Então, observamos aqui que os intermediários são prevalecidos. Outro exemplo que envolve a herança quantitativa se refere à cor da pele humana, apesar que existem também outros fatores que, com conhecimento cada vez maior nessa área, influenciam. Mas vamos aqui para a herança quantitativa em relação à cor da pele humana. Temos aqui o número de alelos aditivos, que é os que irão influenciar na característica do exemplo do genótipo e, consequentemente, no fenótipo. E ele vai, no caso da pele humana, de 0 até 4. E cada alelo aditivo desse significa que no par de letras existe a letra maiúscula. Se for 0, não tem nenhuma. Se for 1, tem uma letra maiúscula. 2, duas letras maiúsculas. 3, três letras maiúsculas. E 4, as 4, ou seja, os dois pares, todos maiúsculos. Vamos lá. O branco, ele tem 0 alelo aditivo. Então significa que todas as letras são minúsculas. Como é um par de letras, A e B, então ele será Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Nenhuma maiúscula. 0 número de alelos aditivos, cor branca. Mulato claro, tem 1. Então ele tem duas possibilidades. Ele pode ser Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, que tem um Azão maiúsculo, um aditivo. E Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, que tem um Bzão maiúsculo, um aditivo. Aqui, 2, mulato médio tem 2. Então ele tem 3 possibilidades. Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, duas maiúsculas. Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, duas maiúsculas. E Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão e Bzão, duas maiúsculas. Mulato escuro tem 3 aditivos. Então, mulato escuro, 3 aditivos, ele tem duas possibilidades. Azão, Azão, Bzão, Bzinho, os 3 aqui, aditivos. Azão, Azinho, Bzão, Bzão, 1, 2, 3 aditivos. E aqui tem 4. Significa que o negro tem 4, então todos são aditivos. Azão, Azão, Bzão, Bzão. 4, então todos aditivos. O que significa isso? A gente pode ver que se a gente considerasse aquele exemplo da espécie Black Mexican referente à espiga de milho, a gente já vê que os extremos têm menor quantidade. Olha aqui, só está aparecendo uma possibilidade. Aí vimos aos próximos, ao intermediário, duas possibilidades. E o intermediário, 3 possibilidades, assim como acontecia lá com o exemplo do Black Mexican, da espécie do milho, tá certo? Então esse é mais um exemplo clássico que envolve, e aqui pode haver possibilidades de questões, perguntando qual a possibilidade do casamento, né, dos descendentes, de um casamento, por exemplo, de um homem mulato claro com uma mulher mulata escura. Aí ele vai ter que botar qual a possibilidade em questão, e aí você desenvolve toda aquela parte de cruzamento, né, considerando o quadrado de Punnett, a geração F1, se pedir F2, você vai ver F2, aí teria que dar um outro suporte. Então, existe as possibilidades de cruzamento, agora considerando sempre que aqui é a segunda lei de Mendel. Então, teria que dar 16 casos, tá certo? Agora iremos observar a contribuição de cada alelo na expressão do fenótipo. Temos aqui a expressão contribuição de cada alelo aditivo, que é igual ao fenótipo máximo menos o fenótipo mínimo, dividido pelo número de alelos aditivos.
Irei pegar aqui um livro que tem 2 exemplos clássicos. Aí temos aqui. A massa de um determinado tipo de fruto depende da ação de 2 genes, azão e bezão, não alelos, independentes e de ação cumulativa polimeria. Ou seja, ele está falando aqui que se trata de herança quantitativa e da segunda lei de Mendel. Esses genes contribuem com valores idênticos para o acréscimo da massa. Os alelos azinho e bezinho não contribuem para o acréscimo da massa. O fruto de uma planta de genótipo azão-azão, bezão-bezão tem 40 gramas de massa, enquanto o de uma planta de genótipo azinho-azinho, bezinho-bezinho tem 20 gramas. Aí ele quer saber qual é o resultado. Olha só, o fator, o fenótipo máximo aqui é 40 gramas. O fenótipo mínimo, 20 gramas, de acordo com a questão. 40 menos 20, e o número de alelos aditivos envolvido, como se refere à questão de 2 pares de letras, então significa que vai ser 4. Então vai ficar 40 menos 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 vai dar 5. Então a resposta é 5 gramas ao fenótipo residual ou mínimo. O segundo exemplo diz: em uma espécie de planta, a maior altura é de 120 centímetros, enquanto as menores apresentam 60. Então 120 e 60. Sabe-se que há 7 classes fenotípicas nessa espécie, portanto a expressão depende da presença de 3 pares de alelos. Se é 3 pares, significa que aqui vai dar 6. Aí ele quer saber o resultado. Então vai ser 120 menos 60 dividido por 6. 120 menos 60 é 60. 60 dividido por 6 é igual a 10. Então a resposta vai ser 10 centímetros ao fenótipo residual ou mínimo. Esse é o assunto que envolve herança quantitativa ou poligênica. Abraço.